Ontem nós começamos a falar algo para os jovens, e eu quero repetir o que eu falei ontem, para os jovens de 8 a 188 anos de idade. Eu não vim aqui só para falar para os jovens, eu vim aqui para comemorar com os jovens, mas eu creio que a palavra de Deus, ela é para todas as idades. Então, não pensa você que eu vou chegar aqui e puxar a orelha só dos jovens, não. É dos jovens de 60 anos como eu, quase 61, é dos jovens de 80, eu não sei se tem de 120, o Eduardo Marques está com o cabelo bem branco, né, irmão? Mas não chegou nisso não, né? Um pouquinho para trás, né? Mas sabe, eu não sei qual idade que você tem, mas o fato é que a palavra de Deus, ela é útil para todas as pessoas que dão ouvidos a ela. Isso é muito sério. E hoje nós dissemos que íamos continuar falando para esses jovens, 19 anos, estão na flor da mocidade, né? Eu já estive na flor da mocidade, agora Guimarães estou na flor da mocidade, né? Mas é brincadeira, mas é só para a gente descontrair um pouco, porque eu estou muito abalado hoje, né? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu quero falar hoje uma coisa que principalmente os jovens não gostam de ouvir. Mas Paulo, você vai sair do Uberaba para falar alguma coisa para os jovens que eles não gostam de ouvir? Mas os jovens velhos como eu, os jovens mais novos, como os meninos que estão aqui na frente, também não gostam de ouvir. Mas nós vamos escutar, porque quando a gente não gosta de ouvir, é que o Senhor fala com a gente, tá? Porque quando a gente não gosta de ouvir, é alguma coisa que aperta a vida da gente, aperta o coração da gente. E nós vamos falar hoje sobre compromisso. Jovens comprometidos. Não vou falar mais a idade, eu já falei. De 8 a 188 anos. Jovens comprometidos. Pessoas comprometidas com o andamento do trabalho. Eu não sei se você ouviu o Eliel falando dos jovenzinhos, de adolescentes que estão aqui, mas na hora de cantar aqui, tinha uns velhinhos na frente. Você viu? Daniel está meio, meio para cá. O outro irmão que está convidado aqui, eu não sei o nome dele, está do meio-dia para cá também. O William, você sabe que tem uns 60 anos que eu conheço o William? Não, brincadeira. Eu conheci o William quando ele tinha bigode ainda. Faz muitos anos isso, né? Só que ele tinha um bigode tem quanto tempo, irmão? Uns 10, né? Mais ou menos, né? Não, é brincadeira. O William é um irmão que a gente ama muito, né? Mas, sabe, irmãos, quando se fala em comprometer-se com o Senhor, até aquele dia que eu entrei em coma no hospital, que eu contei para vocês agora mesmo, se falasse de compromisso comigo, estava puxando briga, eu queria agarrar no seu pescoço e te arrebentar. E eu era franzino, magrelo, magricelo. Sabe, irmãos, eu não sei por quê que nós, os seres humanos, não gostamos de nos comprometer com algo tão importante como é o Senhor. Sabe, às vezes nós comprometemos com o nosso patrão. O nosso patrão chega lá e bota mil e uma lei para cima da gente, e a gente olha, debaixo de chuva, debaixo de sol, a gente trabalha, a gente não falta um dia, e alguns até dizem, olha, eu aposentei com 35 anos de trabalho, e eu nunca tive como é que chama aquele negócio? Um atestado, porque eu nunca tive uma folga, nunca faltei no serviço para ir ao médico. Eu sou um funcionário exemplar. Mas por que você não veio aquele dia, né? Porque eu estava fazendo uma consulta médica naquele horário. Porque eu tinha um compromisso. Deixa eu contar para vocês o que está me levando a falar sobre isso. Eu tinha um irmão, quer dizer, nós tínhamos um irmão lá em Uberaba, que ele era um irmão da Igreja Batista, a gente conheceu ele morava vizinho, próximo da nossa casa, e esse irmão era um sujeito muito gente boa, e ele chamava-se Dr. Edmar Baroni, ele morreu, mas esse homem, ele era dentista, um dos dentistas mais afamados de Uberaba, e esse homem fez doutorado, fez pós, fez um monte de coisa. Ele fez doutorado nos Estados Unidos. Ele era um camarada que era top de linha. Mas um dia, eu fui convidado para a Igreja Batista de Uberaba pregar. E eu falei sobre comprometimento com Deus.
E quando chegou no fim, muito obrigado, né? Dessa vez do céu, ele está querendo que eu chore bastante. Olha só, tinha meio copo, ele comprou um inteiro. Mas aquele irmão, aí chegou, depois da reunião, chegou e me disse assim: irmão, nossa, mas você me bateu tanto, você me arrebentou. Ah, é? Irmão, eu sou um dentista e eu tenho muita vontade de me comprometer com Deus em todos os aspectos que a igreja do Senhor precisa. Só que eu tenho as minhas, como é que fala, os meus compromissos com a sociedade. Por exemplo, eu sou componente do Rotary Club. Eu sou componente também daquele outro que é parecido com o Rotary Club, mas não é. Lions Club. E eu dou assistência, não sei quantas creches aqui, e às vezes fica complicado para mim, porque as atitudes sociais que eu tenho, os programas sociais que eu tenho, me tiram da igreja. É mesmo. Pois é, eu espero que as atitudes sociais, os seus propósitos sociais, os seus trabalhos sociais, não te tirem da eternidade com Cristo. E aquele homem virou o rosto, saiu, e ele deve ter ficado bravo comigo, né? Mas eu não fazia questão disso. E eu comecei a orar para aquele homem. E sabe de uma coisa? Quando aquele homem estava para morrer, estava lá no rumo do hospital, ele pediu que a mulher dele me chamasse. E eu fui lá. E eu achei estranho, né? Me chamou pastor Luiz Batista, né? Para dar esse demonstração para ele, né? Não, mas ele mandou me chamar. E ele falou assim: irmão, quero te agradecer por aquela palavra que eu não obedeci. Eu não me comprometi com Deus. E agora eu queria me comprometer com Deus, mas eu sei que não tem tempo. Sabe, meus jovens, sabe, meus irmãos mais velhos, sabe, crianças que estão aqui, eu não vou falar crianças, adolescentes, né? Porque as crianças estão em outro lugar, né? Não sei se está em cima, está embaixo, não sei onde está embaixo, né? Mas eu não vou falar crianças por causa disso. Mas sabe, meus queridos irmãos, qual é o comprometimento que nós temos com Deus? Se nós dissermos que somos comprometidos com Deus, em primeiro lugar, precisamos ser comprometidos com a sua palavra. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 119. Você vai ver o Salmo 119, 176 versículos? Não vou não. Fica tranquilo aí, né? Não vou ler o Salmo 119 não. Mas eu vou te desafiar a ler o Salmo 119 em casa. O Salmo 119, o salmista fala da importância da Bíblia, da palavra de Deus para a vida dele e para a nossa vida. É um pouquinho longo, mas você devia ler em casa. E quem sabe hoje à noite você chega em casa e vai ler. Mas olha só, Salmo 119, versículo 97. Olha o que diz lá: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos, verso 98, vamos continuar. Nós estamos falando para jovens, não é? Presta atenção na leitura. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente. Aqui era um jovem que estava escrevendo. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. O jovem não é mais do que o mais velho. O mais velho não é mais do que o jovem, desde que guardem os preceitos do Senhor no coração. Eles vão ter valor dado por Deus. Olha só o que diz o versículo 165 do Salmo 119. Olha o que diz: grande paz
Tem os que amam a sua lei. Para eles não há tropeço. Um desses livros meus aqui tem esse aqui. Tem esse versículo no verso: grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Sabe por que os homens tropeçam tanto? Sabe por que os homens erram tanto? Sabe por que os crentes erram tanto? Sabe por que os nossos jovens erram tanto? Porque não há uma lei do Senhor. Porque não medita nela dia e noite. Sabe por quê? Porque nós temos tantas coisas para pensar. Eu tenho que saber: olha, Senhor, arruma uma namorada para mim. Senhor, olha, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Senhor, eu estou precisando de dinheiro, me arruma um emprego. Senhor, sabe? E às vezes essas coisas estão mexendo tanto com a sua cabeça, com o seu coração, e você esquece de amar a lei do Senhor. E se você tem comprometimento com Deus, você deve ser, acima de tudo, comprometido com a palavra. Sabe por quê? Porque é dela que vem a nossa instrução. Diz o escritor da Bíblia que toda a escritura é útil para ensinar-nos, para nos preparar para as batalhas. Toda a Bíblia é de capa a capa. Não tem nada nesse livro que se perde. Não tem nada. E meus queridos, se você é comprometido com Deus, se você é um jovem comprometido com Deus, você é um jovem comprometido com a palavra. Quando Paulo falava com Timóteo, ele dizia: fiel é a palavra. Paulo estava orientando Timóteo na palavra. Paulo orientava Tito na palavra. Aliás, são os dois que a Bíblia diz que era filho na fé, né? De Paulo dizendo: meus filhos na fé, Tito e Timóteo. E a base de toda a nossa vida está na palavra de Deus. Quando você dá ouvidos a essa palavra, então você encontra paz, você encontra segurança, você encontra confiança, e a sua vida é estruturada não nas coisas que o mundo oferece, que a praça, ferrugem, o ladrão acaba com tudo, mas a sua vida vai ser estruturada, se é na palavra de Deus, vai ser estruturada na rocha que é Cristo, e você vai viver sem se abalar. O mundo pode abalar à vontade, o mundo pode cair, o mundo pode desabar, mas se você estiver firme na palavra, comprometido com Deus na palavra, você vai ser um jovem forte, porque os ensinamentos que você vai receber dessa palavra são extraordinários. Mas se você é compromissado com Deus, você deve ter compromisso também com a oração. Daniel, livro de Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Olha só o que diz aqui. E aqui está representado por Daniel, mas eu quero falar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não gosto dos outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque isso aí era nome de babilônicos. E cada um era nome de um deus, uma coisa, eu não gosto disso. Então eu quero falar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens. Se você olhar lá no primeiro capítulo, versículo 8, diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Mais na frente, você continua lendo, e então você vai ver que o rei mandou separar jovens de todo aquele lugar, jovens, fortes, bonitos, saudáveis, para fazer um teste lá, e depois a dizer que quando chegasse no final de tantos dias, então eles iam olhar quais foram os que ficaram melhores, quais os que estavam mais robustos, quais os que eram mais inteligentes, e essas pessoas iam ter um lugar no reinado. Bom negócio, né? Bom negócio, né? Para aqueles que estão preocupados com emprego, eles vão trabalhar lá no rei, no palácio do rei. Coisa boa, né? Mas aí o que acontece? Só que tinha um porém.
O rei estipulou as normas. O rei estipulou as normas. Então o que aconteceu? No verso 10: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, e a escritura era que tinha que adorar aquela imagem que o rei tinha feito. Então, Daniel, quando ficou sabendo dessa escritura que estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor Deus, como costumava fazer. E isso não era só Daniel que fazia, mas os jovens, Ananias, Misael e Azarias, também eram homens de muito temor a Deus, e eles faziam isso. E irmãos, tem uma coisa: a Bíblia não diz que era só 3 vezes por dia que ele orava, não. 3 vezes por dia ele se ajoelhava lá no seu quarto, com as janelas voltadas para o lado de Jerusalém. Não sei para que lado da Jerusalém, né? Mas a janela voltada para o lado de Jerusalém, quero que você entenda, era um exercício corporal diário, era uma disciplina diária. E comprometer-se é disciplinar. E muitas vezes nós não gostamos do comprometimento, mas eu disse que tem que ter disciplina. E ele se colocava, aqueles amigos dele também, eles oravam ao Senhor 3 vezes por dia, era um exercício. Agora eu creio que eles oravam mais vezes por dia, porque você pode estar trabalhando e orando, você pode estar dirigindo, né, Darcy? Quantos anos dirigindo os Mercedões lá, né? Orando. Você não precisa parar, encostar num posto de gasolina, tomar uma Coca-Cola, comer um lanche e depois orar. Não é assim, né? Você está lá no meio do caminho e orando. Irmãos, vida sem oração é vida fraca. Jovem, se você não for uma pessoa de leitura da Bíblia e oração, você pode ter certeza que o inimigo vai te arrebentar rapidinho. Um dia um irmão falando sobre oração lá em Uberaba. Lá em Uberaba tem uma graminha, ela é compridinha assim, a folha é curta, mas ela dá uns pendões. E um dia um irmão chegou com um feixe daqueles tendõezinhos assim, sabe aqueles que o camarada pega no mar e dá uma mordida nele, né? Se tiver uma bactéria lá, vai junto. Já um vírus também lá. Mas o camarada pegava lá e aquele irmão chegou com a semente da grama, né? E ele então colocou aquele maço de semente ali em cima do púlpito lá liberado e estava assim com aquelas gominhas de botar dinheiro, né? Borrachinhas, né? De pôr dinheiro. Estava seguro ali. E ficou aquele negócio, estava até bonito o negócio, né? E ele começou a falar. E ele falou assim: pessoa que não ora, é esse exemplo aqui. Puxou um galinho. E então, quebrou com facilidade. Ele falou assim: eu não preciso de dobrar esse galho. Ele segurou o galinho em pé assim e o galinho tombou. Ele falou: agora, pessoas de oração é assim. Pegou o maço que estava ali, daqueles galinhos, e ele falou: eu desafio qualquer um que está aqui, quebrar esses galhos, quebrar todos juntos. Chegou no final da reunião: não, dá licença, deixa eu tentar quebrar esse negócio aí. Irmãos, mas o negócio é duro para burro, mas é duro, não quebra, não vai, não torce, mas um sozinho, um sopro, tombou. E sabe, meus irmãos, a vida de Daniel, a vida de Ananias, Misael e Azarias, Daniel foi lançado numa cova dos leões. Os leões trancaram a boca. Não foram os leões que trancaram a boca, foi Deus que trancou a boca dos leões. Ananias, Misael e Azarias foram lançados numa fornalha de fogo ardente. 3 jovens, maravilhosos, bonitos. Mas de repente o rei olha, não sei quem, olha lá. Mas peraí, mas nós não lançamos 3 na fornalha, mas nós estamos vendo 4. Quem era? O Senhor estava com eles. Você quer ter o Senhor na sua vida? Por onde quer que você passar? Você quer ter? Leia a Bíblia.
tenha comprometimento com a Bíblia e seja um jovem de oração, seja um velho de oração, uma criança de oração, uma mulher de oração, não importa, mas chore, exercite a oração. Quem tem comprometimento com Deus tem comprometimento também com a obra do Senhor. Jeremias nos fala algo extremamente interessante sobre aquelas pessoas que pensam que têm compromisso com a obra do Senhor, mas faz ela de qualquer jeito. Então ele diz assim, Jeremias 48, verso 10, diz assim a palavra de Deus: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos, quantas vezes nós não estamos nem aí nos trabalhos da igreja? Quantas vezes nós não estamos nem aí para a obra do Senhor? Percebeu que o irmão Darcy? Eu pedi para orar para o José Alves, ele orou pelo Walter também. Sabe quantas vezes nós não estamos atentos para tudo que precisa? Porque às vezes não interessa para nós, só interessa aquilo que nos interessa, né? Eu nem sei se eu fiz uma redundância aqui, se eu falei errado, mas não tem problema não, eu sou menino, eu sou caipira mesmo, não tem problema não. Não, Ida, você já me conhece há muito tempo, né? Mas sabe, porque nós somos assim. Se eu tenho interesse, pode contar comigo, mas se eu não tenho interesse, não busca a pessoa lá, por favor, não joga. Mas parece que tudo vocês querem jogar para cima de mim, aquela pessoa nunca faz nada, porque está sempre jogando para cima dos outros, ele nunca assumiu um comprometimento real com a obra de Deus. E, meus queridos, se você é relaxado com a obra do Senhor, você não pode ser abençoado, você vai ser amaldiçoado. É muito sério isso que eu estou falando. Sabe, às vezes na nossa idade, estou dizendo na nossa idade porque eu falei ontem que eu sou um jovem de 61 anos, mas às vezes, quando nós somos jovens, nós temos um ímpeto dentro de nós, e quando alguém nos aperta, a gente quer sair fora, a gente não quer ter compromisso com o que é sério. E meus queridos, quando o Senhor faz um convite para você entrar por Ele, Ele diz: eu sou a porta. E depois Ele fala: eu sou a porta estreita. Estreita a porta. Ele diz: eu sou o caminho. Mas Ele diz que o caminho é estreito. E sabe, meus queridos, nós precisamos pensar direito. Hoje o mundo está um relaxamento total. Hoje pode fazer o que quiser. Mas será que com o nosso Deus é assim? Quantas vezes nós menosprezamos o que a Bíblia diz? Sabe, tem um irmão que eu amo muito, e eu não vou falar o nome dele não, porque de repente vocês podem entender uma forma diferente, mas esse irmão eu amo muito, eu amo no meu coração. Mas esse irmão tem mais ou menos 40 anos que nós trabalhamos juntos, ele ajudando a mim muito mais do que eu ajudo ele. Mas aquele irmão, não é tudo que ele pensa que é igual ao que eu penso. Mas sabe de uma coisa? Aquele irmão, ele pega no arado junto comigo, e a gente não olha para trás, a gente não olha para as diferenças, mas a gente ombro a ombro, se bate para que o Evangelho tenha preeminência na vida dos outros, e para que esse Evangelho seja disseminado e penetre corações e vidas que estão morrendo aos fogos. Jovens, vocês têm pensado nisso? Alguma vez vocês já pensaram em ganhar São Bernardo para Cristo? Sabe que tinha um homem, em história, e essa história é real. Um homem, ele era um crente do Senhor Jesus Cristo, e ele trabalhava numa grande empresa, e faltavam uns 2 meses mais ou menos para ele aposentar,
E então aquele homem um dia chegou para a esposa dele e disse assim: olha, eu queria te dizer uma coisa, eu não falei até hoje porque eu fui fraco, eu fui covarde. Ele falou, tá? Mas olha só, Deus tem falado comigo há muito tempo para mim sair pregando a palavra. E agora, você concorde ou não concorde, eu vou me aposentar agora daqui 2 meses e eu vou colocar a minha vida toda nas mãos do Senhor. A esposa dele falou assim: mas você sabe se você vai viver mais 2 meses? E ele assustou, mas peraí, você não era contra tudo que eu falava que ia fazer na igreja do Senhor? Ela falou: filho, perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Se Deus for com você para servir fielmente, não espera aposentar não. Não espera aposentar não. Paga 2 meses lá, mas sai para a obra do Senhor e vai trabalhar para o Senhor. E aquele homem deu uma injeção de ânimo nele. E então ele começou a orar: Senhor, eu vou acatar o que a minha esposa está falando. Eu fui relaxado. Eu não fiz a obra do Senhor como deveria fazer, mas eu quero fazer de hoje em diante. E Senhor, eu gostaria muito que o Senhor me desse meia alma por dia. Eu quando li a história, assim, esse cara é doido, né? Você pensou que ganhar meia pessoa por dia? Sabe, meus irmãos, você já fez uma meta assim, ganhar meia pessoa por dia? Não, você vai partir a pessoa no meio e ganhar só metade dela num dia, no outro dia você não ganha outra. Não é isso não. Mas ele falou assim: Senhor, se for possível, eu quero ganhar meia pessoa para o Senhor. Se você dividir os dias do ano pelo meio, você vai ver quantas pessoas ele queria ganhar para o Senhor durante um ano. Mas sabe de uma coisa? Aquele homem foi convidado para uma grande cruzada evangelística. E naquela cruzada tinha mais de 9.000 pessoas. E na primeira pregação que aquele homem fez, 400 e poucas conversões. Deus deu meia conversão para ele ou não deu? Deus deu um presente muito mais do que aquele homem tinha pedido. Ele pediu meia pessoa por dia. O Senhor deu 400 e tanto. Passou de um ano. Meus irmãos, Deus quer que tenhamos propósitos. Jovens, Deus quer que tenhamos propósitos diante dele. Sabe por quê? Porque ele tem propósito para a vida de vocês. Ele tem propósito para a minha vida. Não importa a nossa idade, ele tem propósito para nós. Ele tem um propósito para nós ganharmos aquela pessoa que nos ajuda, para nós ganharmos aquela pessoa que mora no vizinho da nossa casa, para ganharmos aquela pessoa que está morrendo no hospital, para sairmos na rua evangelizando pessoas, pregando a palavra, distribuindo Bíblias. Eu não sei qual é o propósito do Senhor para a sua vida, mas Ele tem um propósito para a sua vida. E Ele quer que você não seja relaxado com a obra dele, porque isso é obra do Senhor, é trabalho do Senhor. A outra coisa, se você diz que é compromissado com Deus, se você diz que é comprometido com Deus, eu já estou terminando, você precisa ser comprometido com a igreja do Senhor. Com a igreja do Senhor. Olha só o que diz Salmos 84, verso 10. Você conhece esse versículo de cor? Ele diz assim: pelo que vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do Pai e habitar nas tendas. Preferiria estar na porta da casa do Senhor, do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Aqui está dizendo assim: nas tendas dos ímpios tem tudo, mas eu preferia estar na porta da casa do Senhor. Eu preferia estar um dia do que 1000 fora dos atos da casa do Senhor, um dia só na casa do Senhor. Eu preferia. Sabe, meus queridos, quantos de nós não estamos nem aí para a igreja do Senhor? E agora eu vou te dizer uma coisa. Você pode dizer assim: mas, irmão, igreja do Senhor somos nós. Eu não estou falando isso aqui não. Isso aqui para mim, olha, pouco importa. Eu não olho a beleza disso aqui. Isso aqui é parede.
Igreja do Senhor somos nós. Agora, aqui nesse lugar, chamado de igreja, para que os outros entendam, né? A igreja do Senhor se reúne para desenvolver a obediência ao Senhor. E qual é a importância que nós damos nisso? Vamos lá. Um jovenzinho se converteu lá em Uberaba, e aí então aquele jovem só ia na ceia do Senhor. Ele se converteu, pediu batismo, batizou, e ele então passou isso na ceia do Senhor. E eu fiquei com a minha orelha em pé, né? Eu fiquei com a minha orelha em pé. Eu chegava em casa, bem, por que será que o fulano só vem na ceia do Senhor? Aí a minha esposa falou assim: não sei. Mas só, você for conversar com ele, conversa com muito jeito, muita coisa. Não, beleza. Aí um dia, fiquei assim, nós tínhamos um grupo, eu cantava no grupo Maranata, que a minha filha ensaia hoje, né? E eu era o mais velho da turma, eu saí de vergonha que eu fiquei com cada minha idade. Mas aí sentamos assim, do lado de uma plataforma alta igual essa aqui, e eu sentei assim do lado dele, e abracei ele, e pensei, se ele for sair agora, eu seguro ele aqui. E eu abracei ele assim, e falei assim, baixinho, ninguém escutou. Você está escutando ele? Eu falei? Não. Estou sentindo sua falta nos cultos. O que está acontecendo? Você está com algum problema? Você quer conversar sobre isso? Vamos conversar. De repente você está com algum problema, precisa de ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada não, irmão. Olha, mas eu não estou vendo você nas reuniões. Não, irmão, eu não falto em nenhuma ceia. Ele estava falando baixinho, porque o pessoal do grupo estava ali, eu não queria que eles escutassem, mas eu estava puxando a orelha dele, né? E aí, eu disse assim, não, irmão, eu não tenho nada não. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes de eu me converter, alguém me falou que o crente era assim. Depois que converti, eu não saía da igreja, não saía do templo, estava sempre ali. E eu achava que isso era brincadeira. O negócio é sério mesmo, irmão. Esses irmãos, na verdade, irmão, o único culto que a Bíblia fala mesmo dele, assim, mais profundamente, é a ceia do Senhor. Então eu só venho na ceia do Senhor. É mesmo, rapaz? Mas você não sabia disso? Eu falei, não, mas vamos trocar uma ideia aqui. Eu falei assim, então, o que você tinha que ler na Bíblia foi só aquele dia que você se entregou a Cristo e se converteu e entregou sua vida para Ele. Então agora você não precisa ler mais. Não, eu tenho que continuar lendo, porque eu preciso continuar crescendo. Ah, é? Ah, então agora você está chegando onde eu quero. Eu falei, você sabe por que nós não podemos ser relaxados no nosso comprometimento com Deus e com a igreja do Senhor? Porque a comunhão com o meu irmão, ela me faz estar aquecido. Eu falei, meu filho, sabe como você é comparado? Aí eu já estava falando assim, mas falando, mas sabe a que você é comparado, meu filho? A um carvão de churrasqueira. E ele, o que, irmão? Carvão de churrasqueira. Eu falei, carvão de churrasqueira. Aí minha esposa já estava de lado de olho assim, né? Pensando que eu ia perder a cabeça. Não, você é comparado biblicamente como um carvão de churrasqueira. Ele falou, aonde está isso? Peraí, eu vou te explicar. Eu não tinha como mostrar, né? Na Bíblia. Mas eu disse para ele, imagina só uma churrasqueira bem grande. E lá em cima dessa churrasqueira, metade de um pouco assim, a pururuca, com aquela pele, parece uma régua, sabe, aquilo assando ali. Mas aí eu vou lá, eu sou um churrasqueiro, e eu vou lá e tiro você do meio do braseiro e te coloco num cantinho lá no cimento. O que vai acontecer com você? Eu vou apagar, né? Tá vendo? Porque você é considerado um carvão de churrasqueira. Porque um carvão sozinho ele vai se apagar. A igreja do Senhor é para te manter aquecido. Cada vez que você ouve a palavra, seja no evangelismo, seja no estudo bíblico, seja lá no que for, cada vez que você escuta um louvor, aquilo te enriquece.
aquilo te joga para cima. E cada vez que você sente o amor, o calor dos irmãos, foi bom sentir o calor dos irmãos orando por você, não foi, irmão? Eles não podiam estar ali, mas eles estavam com você lá. Isso é a igreja do Senhor, meus irmãos. E sabe aquele negócio que você, irmão, para nós cabe então. Falei, percebe isso? Você é importante demais para Deus. E você pode incentivar outros irmãos com a sua presença diária. Sabe como é gostoso quando você chega aqui, olha para frente e vê esse monte de gente aqui olhando para a gente, contemplando a minha feiura. E você fica satisfeito. E eu estava aqui todo, né? Não sabia nem como agradecer. Esse monte de gente bonita olhando para ele. Irmãos, comprometimento com a igreja do Senhor. Será que nós estamos preocupados com os membros da igreja, a situação que eles estão passando, os problemas que eles estão passando, quantas orações precisam? Sabe? E às vezes os jovenzinhos, né? Os adolescentes, isso aí é uma aí mais velha, orar com eles. Não, é para vocês também. A Bíblia dá um conselho sobre a oração, sobre o cuidado que devemos ter com os irmãos em oração. Diz: orai sem cessar. Não para de orar. A igreja do Senhor é aquela que te recebe, é aquela que te ampara, é aquela que te ajuda. Agora, eu estou terminando. Então nós falamos de compromisso com Deus na leitura da Bíblia, na oração, comprometimento com Deus com a obra do Senhor, de um modo geral, comprometimento com o Senhor Deus e com a igreja do Senhor. Agora é o seguinte: o compromisso com Deus é demonstrado por essas coisas. Você pode deixar transparecer aos outros que você tem compromisso com Deus porque você é comprometido com essas coisas que nós falamos. Agora, há uma tentativa de alguns estudiosos de separar essas 5 coisas que nós falamos, 4 coisas, 5 coisas, lá não contei quantas. Mas, meus queridos, não pode ser separado. Não pode ser separado. Se você quer ter comprometimento com Deus, você precisa estar ligado nessas coisas, que só assim o Senhor vai agir na sua vida. Comprometimento com Deus parcial é um engano que a gente comete. Sabe, porque quando você precisar do Senhor Deus, Ele vai atender você parcialmente. E não é assim. O comprometimento de Daniel era tão grande que estava lá não sei quantos leões famintos. Quer que eu te prove que eles eram famintos? Porque quando Daniel foi tirado daquela cova, as pessoas que acusaram Daniel foram jogadas lá dentro. E antes de chegarem ao fundo, elas já tinham sido esmigalhadas. Imagina as dentadas que aquele bicho dela. Desculpa. Sabe, meus irmãos, se nós somos fiéis ao Senhor, se nós somos comprometidos com o Senhor, eu gosto muito da igreja no começo. Se você ler Atos 2, de 42 até 47, você vai ver como era o comprometimento dos irmãos. Dá para esperar ler? Tá. Se você perder o sono, não tem problema, joga a culpa em mim. Fala para o Senhor arrebentar comigo. Mas olha, é só isso aqui que eu queria ler para terminar. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo e contando com a simpatia do povo, caindo na simpatia
simpatia do povo. Enquanto isso, antes de ler aqui, se nós não estamos tendo frutos, o problema não é de Deus, somos nós que não temos comprometimento com o Senhor. Mas se nós temos comprometimento com o Senhor, então os frutos virão. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O Senhor está usando a sua vida, o Senhor está usando a minha vida, para acrescentar dia após dia os salvos em Cristo. Jovens dessa igreja, vocês são animados assim? Vocês são exortados assim, viver assim? Vocês têm prestado atenção nisso? E sabe uma coisa, você pode estar olhando para mim e dizendo assim, você está falando porque você está liberado. E você, se você estivesse aqui, você teria as dificuldades que nós temos aqui para pregar o Evangelho, distância, não sei o que, a falta de condução, e bababá. Fique sabendo que quando você prepara uma mensagem, tem grandes irmãos aqui que tem um ministério especial. Pergunta para eles se quando eles estão preparando a mensagem, eles não levam uma surra celestial. Que primeiro o Senhor bate na gente. Meus queridos, pense nisso. O Senhor quer ver jovens fortes, porque estão parados no compromisso real com Ele. Defeitos todos nós temos, mas o Senhor quer ver a nossa força de vontade. Ele quer ver a gente animado em fazer algo que o agrade. Sabe, eu espero que nessa noite você tenha entendido a mensagem do Senhor. Antes de me sentar, eu só quero mostrar para vocês, porque eu prometi para alguns irmãos que ia trazer. Nós temos aqui os nossos livros, a importância da palavra de Deus em nossa vida, que foi o primeiro, Deus no controle, que foi o segundo, oração, que foi o terceiro, e agora investimentos, que é o que saiu por último agora, E esses 3 livros, esses 4 livros, esses 2 primeiros custam R$10 cada um. Esse aqui, esses R$10 cada um, não, R$5 cada um, os 2 são 10, Esse aqui R$10, oração, e investimentos 13. Como eu estou aqui e eu não tenho que pagar como eu falo, despesa de correio para ninguém, Então, se você ficar com os 4, eu falei com o Darcy, já falei lá no Peri, fica em R$30 os 4 para você, eu tiro mais R$3, Então, se você interessar, nos ajudar, quiser ver depois da reunião, a gente está aqui para te mostrar, tá bom? R$30 então os 4 livros. Obrigado. Amém.